Bom dia, igreja, igreja mais que vencedora, igreja amada do Senhor nosso Deus, igreja ataviada de branco, a igreja formosa, a igreja que Jesus deu o seu sangue na cruz, a igreja que Deus amou com a sua própria vida. Nós somos um povo muito privilegiado. Nós somos um povo que fomos levantados por Deus para inteiramente o louvor da glória dele, para pronunciarmos boas coisas, para louvarmos a Deus com a nossa própria vida, sermos o bom perfume de Cristo andando na terra. Porque quando você anda, quando você fala, quando você reage, em tudo, você exala um perfume. Então, que esse perfume seja o perfume de Cristo. Porque assim você estará agradando o seu Senhor e será parte de uma grande nuvem de testemunho na terra. Amém? Então, a Ele, louvor, glória, poder e majestade. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O tema do nosso culto hoje é aprovados por Deus no deserto das adversidades. Então, Êxodo 13, 17, 18 diz assim: Ora, quando o faraó deixou o povo partir, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, porquanto entendeu o Senhor, para que, porventura, o povo não se arrependa do passo dado ao deparar-se com a guerra e volte para o Egito. Deus, então, fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto, pelo Mar Vermelho, embora os filhos de Israel tivessem saído armados da terra do Egito. Senhor, nós glorificamos e exaltamos o teu nome e estamos aqui para louvor da tua glória, para estarmos atentos à tua palavra e para aprendermos a andar na luz da tua palavra. Ensina-nos, Senhor, abra o nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, ter vida contigo, estrutura de homens e mulheres valorosos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós, Senhor, queremos ouvir a tua voz, e isso nos basta. Em nome de Jesus, e a igreja diga amém, amém e amém. Então, Deus, como nós lemos aqui, tirou o povo do Egito e ele falou: não, vocês não vão por um caminho mais curto. Eu vou fazer com que vocês passem pelo deserto. Então, nós somos aprovados nesses desertos. Deus não facilita. Às vezes, ele até dá uma bênção imediata. Mas o nosso deserto, ele é pedagógico. Ele nos ensina a caminhar com Cristo. Então, Deus, ele mesmo, nos leva para o deserto. Vejam que ele quis levar o povo para o deserto. Para que eles também não tivessem condição, opa, está muito facinho aqui, eu posso voltar para o Egito. Então, ele faz a mesma coisa conosco. O deserto é a parte da jornada para Canaã. Porque o povo foi levado para o deserto para quê? Entrar em Canaã. Então, sem deserto, não há Canaã. E nós estamos aguardando o quê? Ser levados para onde? Canaã espiritual. Canaã dos céus. E isso, por isso nós passamos por um deserto. Que deserto é esse? Aqui na terra, nesse mundo caído. Mas ele está sempre dando alívio e nos dando vitória em tudo. Então ele nos leva, Deus nos leva para o deserto para nos provar.
e nos humilhar para ver o que está no nosso coração. Porque quando você se converte para ser o quê? Uma nova criatura. Você não se converte para viver novamente com práticas antigas, com falácias antigas. Não. Quando Deus te chama, Ele te põe num deserto para te humilhar e te provar, para ver o que está no teu coração. Que algumas pessoas passam por aqui, recebem o que precisam e vão-se. Sabe aquela parábola dos 10 leprosos? 10 foram curados, mas só um voltou para agradecer. Bom, mas vamos retomar aqui a pregação. Deus, Ele faz isso conosco. Ele é como um ferreiro. O que o ferreiro faz com a sucata? Então você pense em você. Quem era você antes de Jesus? Quem éramos antes de Cristo? O que nós éramos? Uma sucata. Uma sucata. Quando vamos à casa de um ferreiro, nós vemos 3 tipos de ferramenta. A ferramenta velha. Velhas, sujas, cheias de teia de aranha, enferrujadas, tortas, trincadas e quebradas, amontoadas no chão. Elas parecem impossíveis, imprestáveis, né, de ter algum resultado. Porém, o ferreiro, ela não joga fora no lixo. Deus nos jogou fora? Quem éramos? Uma sucata dessa aqui. Cheia de teia de aranha, cheia de rancor, prepotência, orgulho, soberba. Quem éramos antes de Cristo? Éramos uma sucata, sem valor algum. Então, elas são preciosas demais para ser o quê? Descartadas. Então, a tua vida é muito preciosa para Deus, para ser descartada. Deus não tem lata de lixo. Não existe vidas irrecuperáveis para o Senhor. Não existe isso. Então, elas são preciosas para Jesus, e aí ele tenta nos recuperar, como o ferreiro tenta recuperar aquela sucata que está lá, enferrujada, abandonada, sem valor algum. Então, as ferramentas, elas são o quê? Derretidas no fogo. O ferreiro apanha a sucata e a coloca onde? Na fornalha. Então, essa fornalha, o fogo é intenso. E o metal se derrete. E para onde é que nós vamos? Para o deserto. A ferrugem, ela desgruda. Então, o ferreiro molda aquela ferramenta de acordo com a vontade e com o seu propósito. Assim Deus faz com a gente. Ele nos leva para um deserto e nos molda segundo a vontade dele, segundo o propósito que ele tem nas nossas vidas. E nós estamos aprendendo isso. É duro, é duro. Mas então, não tenta voltar. Não tenta, não. Eu tenho um caminhão, já estou cansado de ser provado, estou cansado que eu não saio nesse deserto, eu vou voltar. Não faça isso. Porque às vezes você já está chegando no momento final da aprovação. E se você fizer isso, retroceder, você vai ter que voltar tudo de novo, porque Deus não abriu mão de você. E aí, quando você cai na mão do Deus vivo, ninguém pode te tirar. Não tem oração nessa vida que possa te tirar das mãos dele, quando ele tem propósito para você. Não adianta você querer fugir. Jonas quis fugir.
caiu no ventre de um peixe. Lá dentro, ele teve... Qual foi o deserto de Jonas? O ventre de um peixe. E qual é seu deserto? Deus está cuidando de você. A honra é dele. E ele vai te exaltar em qualquer momento. Mas no momento dele, na hora dele. A palavra de Deus nos diz assim: tu que pões diante de mim uma mesa farta perante meus inimigos. Então você pode estar chorando porque alguém está te perseguindo, alguém está te aborrecendo, não é? Não é assim? Mas Deus está forjando o teu caráter. Nós nos incomodamos com muitas coisas. O que estraga a vida do cristão é a famosa vaidade. O zero vaidade seria o ápice da vitória do povo de Deus. O ápice, sabia? O zero vaidade. Porque, na verdade, nós nem precisamos de muito para viver. Nós precisamos é de Deus. Esse sim. O autor da vida, o dono do ouro e da prata, aquele que nos sustenta, aquele que nos dá o pão de cada dia. Porque quem é que dá o pão de cada dia para você e para mim? Todos os dias. É a padaria? Não é o padeiro. É o Senhor, é o pastor das ovelhas. Então entenda que tudo que você tem é dado por Ele. E nós somos ferramentas, sucatas, recuperáveis na mão de um Deus vivo e poderoso. Então o que falam por aí são balelas. Jogue isso fora, você está sendo forjado por Deus. Então, vamos continuar. Quando uma ferramenta se torna defeituosa, torta ou trincada, o ferreiro leva para o fogo e depois para a bigorna. Então, ele açoita a ferramenta com rigor. Aí você fala que seu sofrimento nunca acaba. Não para quebrá-la ou destruí-la, mas para moldá-la. Essa situação que você vive é para te moldar como Ele quer. Aguente firme. Não fuja dele, porque aonde você estiver, Ele estará. E não adianta fugir da presença do Pai. Não é assim que Salmo 139 diz? Se eu for no mais profundo do abismo, lá o Senhor também estará comigo. Então não adianta fugir da presença dele, não adianta a rebeldia, não adianta falar coisas insanas, porque aonde você estiver, ele estará. E ele vai lá te buscar. E você vai passar por uma transformação para ser o quê? Um instrumento útil na mão dele. Ou você pensa que você tem Jesus para andar por aí, falando a grosso modo, tirando onda com alguém? Não. Nós somos forjados por Deus para sermos instrumento útil para Ele. E não é para ter vaidade, para tirar onda com ninguém. Para ir lá ficar postando coisas nas redes sociais. Olha o que eu tenho, você não tem. Não é nada disso. Não é nada disso, irmãos. Ele quer te fazer e me fazer instrumento útil. Não tem cristão nessa vida que não tenha utilidade. Tem que ter. Tem que ter. Então, a bigorna é um tratamento de choque. Nossa, o tratamento de choque lá na prova que você está passando, vai dar um choque. Mas você tem que entender que tem um Deus que não dorme. Ou dormita o guarda de Israel? O guarda de Israel não dorme.
Então, ele dá tratamento de choque em você. Você é surpreendido, muitas vezes, por alguma situação. E nessa situação, você tem que crer que ele está com você. Não seguir conselhos ímpios. Para você não voltar para o final da fila, porque ele não vai desistir de você. Vai começar o processo todo de novo. Sacrifício de tolo. Então, o fogo é uma medida extrema. Mas o único meio de transformar uma sucata em instrumento útil é levá-la ao fogo e à bigorna. Imagina você que se converteu para Jesus, está com sua vida toda torta, então vai ter que passar no fogo e na bigorna. Pode chorar. Chora aos pés de Jesus. Todo mundo chora, mas vai buscar ajuda. Bata na porta. Se reconcilie com o seu Senhor dos seus maus hábitos. Lança fora os maus hábitos. Seja cristão de verdade e de fato. Não só dentro de casa, para os de fora. Porque a tua vida é um testemunho vivo para salvar vidas. E às vezes uma vida olha para você e fala, não, eu soube que essa pessoa se converteu, eu vou lá falar com ela. E o que sai da tua boca? Como é você como instrumento útil para Deus? De que forma? Essa vida passa, irmãos. Nós não vamos levar coisa alguma. Essas vaidades nos tiram da presença do Rei da Glória. Sabe o que ele disse? Vocês querem me seguir? Oh, o Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a cabeça, sendo ele o Rei, o soberano Deus. Deixa eu falar algo. A tua causa está diante de um juiz que é senhor desse tribunal. Esse tribunal tem um senhor, e esse senhor é o juiz dos juízes, é o Rei da Glória. É Jesus o Senhor. Então você não pode ter medo do que você está passando, ou que você pensa que vai passar. Um sofrimento antecipado, que não vai te acrescentar coisa alguma. Então Deus, ele é o juiz desse tribunal. E nós vamos temer o quê? Eu sei que nós ficamos apreensivos, pensamos coisas que não são reais. E às vezes trazemos a existência com nossos pensamentos, porque a força da malignidade é muito grande. Então nós vamos pensando coisas ruins, ao invés de pensar no Deus vivo. Não traz no teu pensamento coisas desagradáveis, porque você vai passar pela prova, vai ser moldado por ele, vai passar pela adversidade, mas esse não é um fim em si mesmo. As adversidades não são um fim em si mesmo. Elas são pedagógicas. Deserto nunca foi castigo para ninguém. Nós temos que aprender dia após dia com isso. Se eu estou passando isso, Deus tem um propósito. Você anda na palavra? Ora, se você anda na palavra, você vai entender que esse desafio, esse deserto é pedagógico para a tua vida e que ele está te ensinando alguma coisa. E você vai sair de lá como um instrumento de utilidade para o seu Deus. Então, Deus nos leva para o deserto para tratar conosco. Antes de sermos usados por Ele, precisamos ser tratados por Ele. Deus está mais interessado em quem somos do que o que fazemos. Antes de trabalharmos para Deus, nós precisamos ser trabalhados por Ele. Então, a vida é mais importante do que o trabalho.
Porque quando você fica tratado por Deus e a tua figura, a tua imagem, o teu caráter é mudado por Ele, o trabalho para o reino segue atrás. Mas não adianta você falar que você é cristão, ter a Bíblia debaixo do braço, ouvir louvores. Não adianta nada disso se você não tiver vida transformada. Eu poderia estar pregando que você amanhã tenha fé, tenha fé, tenha fé. Bata a porta de Deus que você vai ter muito dinheiro. Não vou pregar isso porque isso é balela, não existe. Se Ele quiser dar, Ele vai dar. Se Ele quiser, eu quero que entre na conta do meu filho, da minha filha tanto, Ele vai dar. Mas o propósito de Deus é a tua vida. Nós temos que mudar. Nós temos que ter a coragem de enfrentar a nós mesmos. Porque existem em nós coisas que nos tiram da presença do Criador. E é isso que nós temos que fazer. Nos humilhar na presença dEle. Sabe, renunciar à nossa vida. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Então, intimidade com o Deus da obra é mais importante do que o trabalho para o Deus da obra. Porque Ele é dono da obra. Mas se você não tiver capacitado por Ele, transformado por Ele, Ele não vai permitir que você ponha a mão no arado e nem que você realiza para Ele, segundo você, tenha bom êxito. Então, primeiro é nossa vida. Primeiro, seja transformado, permita-se, renuncie a você mesmo, que Deus fará grandes coisas. Nossa prioridade não é a obra de Deus. Ele sim é a nossa prioridade. A obra vem depois. Imagina se Jesus fosse escolher os apóstolos dele e, olha aqui, a sombra de Pedro curava. Por onde Pedro passava, a sombra dele passava e curava os enfermos. Mas antes disso, Pedro foi peneirado. Antes disso, Pedro teve que ter o caráter dele forjado pelo Criador. E aí sim ele foi para a obra. Aí sim a sombra dele curava os enfermos. Aí sim ele pregava. Então isso só vai acontecer com você. Eu sou crente, eu sou cristão, eu sou, aleluia, Deus é por mim, Deus é por mim, eu estou em plena vitória. Tá nada. Tá nada. Não tem plena vitória. Deus não é nada com ele. Precisa ser forjado, precisa ser entrar no fogo extremo para ser derretido e para ser moldado com a bigorna de Deus. E se você não tiver atenção nisso, não escolher essa parte, vai ficar passando pelo deserto e nunca vai entrar em Canaã. Porque só vai entrar em Canaã os aprovados. Lembre-se que o povo de Deus foi, rodeou a terra, mas não entrou. Quem entrou? A geração deles. Os únicos que entraram na terra foi Josué e Calebe. Por quê? Tinham um coração transformado e tinham um caráter forjado pelo Espírito Santo. Esses viram Canaã. A moda hoje é todo mundo é cristão. Nossa, o que tem de gente falando que é cristão e que eu ouço cada coisa e vejo cada coisa que eu falo, meu pai. É uma geração dos tempos de Noé, do dilúvio, que estão ouvindo algumas igrejas a proclamarem Jesus, pregando o arrependimento, e não vão, nunca se arrependem. Nunca chega um arrependimento genuíno. Mas Jesus vai voltar.
E como nos tempos de Noé, o dilúvio veio e levou aquelas pessoas, assim será nessa geração. Então não queiram ser pegos, sabe? Perdendo tempo nesse mundo. Perdendo tempo para agradar o homem. Eu não queria, não, sabe, pastora? Não queria. Nossa, olha, ouça. Uma amiga contou a mim que recebeu uma visita e essa senhora, que é líder de oração, foi para uma festa junina e dançou a noite toda. A noite toda. E falou que o corpo dela estava arrebentado de tanto dançar. Eu falei, como é? E ela é líder de oração. É líder das senhoras de oração. Eu quero receber a oração dela? Claro que não. Não tem vida com Deus. Não tem, não sabe. Não, é porque a filha ia ficar chateada, a amiga ia ficar chateada. Pois que fique. Irmãos, nossa vida é de Jesus. Aborreça o homem, mas fique positivo com Deus. Amém? Já estamos caminhando para o fim. Então, diante de toda a diversidade da vida, o deserto da humilhação, quando do Cristo forja o nosso caráter e sua cruz ela é colocada nas águas amargas, elas se tornam doces. Você está passando por problemas, sua vida tem águas amargas, mas você está em Cristo. Então você pega a tua cruz, que você está seguindo a Cristo, e joga nessas águas, porque elas vão se tornar doces. Você vai poder viver com segurança. Então, quando Cristo entra em nossa vida, nós somos transformados, restaurados e transformados em instrumentos de vida e não de morte, de deleite e não de tormento, de alívio e não de pesar. Você tem que ser esse instrumento. Então, não há situação tão crítica que Deus não possa reverter. Não há. E não adianta você falar para mim, pastora, mas o negócio ali é que a senhora não está vivendo. Pastora, a senhora não sabe. A senhora não sabe como que é o desemprego. Quem disse para você que eu não sei? Pastor, você não sabe essa enfermidade. E Jesus ressuscitou Lázaro, que já havia alguns dias, 4 dias, eu acho, morto. E Marta falou, mas já cheira mal. Ele, Marta, eu não te disse, se creres, verás a glória de Deus. A voz suave do Criador no teu coração. A voz suave de falar, eu estou te forjando. Eu quero, você é meu. Não há vidas irrecuperáveis para Deus. O mais valente, bravo marido, que quebra tudo dentro de casa, que você tem que ir para a igreja escondido. Pois deixa ele na mão do Criador. Ele não é Deus. A mulher não é Deus, o marido não é Deus, os filhos não são Deus. Eles têm a mão de Deus sobre a vida deles. E em breve, em muito breve, Deus estará trazendo a sua família para o seu aprisco, em nome de Jesus. Porém, se a sua vida não for consertada, se a sua vida não tiver sido forjada por Cristo, se a sua vida não tiver o bom testemunho do Senhor da glória, jamais você verá a tua casa transformada. Pois que Ele te chamou como a base da tua casa.
Ele te chamou com este propósito. Então permaneça firme, não negue a tua fé, ande como Cristo quer que você ande, fale como Cristo quer que você fale. Desdenham dos opositores. É Cristo, somente Cristo. Então o mundo pode olhar para você e não ver mais esperança. Ih, coitado, chegou uma idade, não conseguiu nada, até hoje você vai conseguir sim. A tua vida diante do Deus, do Criador, e tendo o que é necessário. Se Ele quiser te dar mais, Ele vai te dar mais. Portanto, aceite a vontade dEle na tua vida, porque a vontade dEle na tua vida é boa, é perfeita e agradável. E ninguém pode ir contra Ele. O que adianta você ficar rebelde, falar bobagem, diante de um Deus que trouxe a sua vida, que te formou segundo a palavra de poder dEle? Ou você acha que você veio do macaco? Pelo amor de Deus. Foi a palavra de Deus, de poder, que te transformou e que te deu vida. Portanto, você recebeu o sopro de Deus na sua vida, nas suas narinas. Ou como você acha que você foi transformado no ventre da tua mãe? O quê? Você não veio do macaco. Você veio do Deus Todo-Poderoso. Mas se Deus intervir na tua situação, se Ele disser, o deserto pode transformar-se em jardim. Basta que você creia e ande na luz da palavra. Ande na luz da palavra de Deus. E do vale dos ossos secos, Ele pode levantar poderoso exército. A nossa igreja é uma igreja onde Deus trabalha, onde o Espírito de Deus trabalha nos corações para forjar o nosso caráter, a imagem e a semelhança de Cristo. Então, amados, nós podemos ser, sim, um grande exército na terra, pregando o evangelho, falando com as pessoas, com quem quer que seja. Apresentar Jesus e falar assim, olha, Jesus é por mim, Ele também pode ser com você. Basta que você queira, basta que você tenha vida com Ele, basta que você se renuncie para que Ele reine totalmente na sua vida. Então, do vale dos ossos secos, Ele pode levantar um poderoso exército. E Ele está cuidando de você nesse grande deserto. Amém? Amém? Assim disse o Senhor, para a glória do Deus vivo. Oremos ao Pai. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, certos, ó Deus, que o Senhor segura na nossa mão, certo que o Senhor caminha conosco, certos, ó Deus, que um dia esse vale de ossos secos se levantará na força do poder de Deus. Porque as raízes de uma árvore seca, ao cheiro de muitas águas, elas brotam. E para louvor da Tua glória, Senhor, nós estamos, ó Deus, Pai, renunciando a nossas vidas, para sermos tratados por Ti, segundo a Tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Nas nossas vidas, não pode entrar achismos, porque vida com Deus é vida que se leva pela graça, obediência e santificação e renúncia
para a honra e glória do teu nome. Pai, em o nome de Jesus, nós queremos ser gratos, Senhor, por cada mensagem que o Senhor envia para a tua igreja. Por cada vez que o Senhor nos livra, Senhor Deus, de um acidente, de homens maus, fraudulentos, sanguinários, enganadores, Senhor. Tu, Senhor Deus, que nos assentou juntamente contigo em lugares celestiais, Pai, tem pleno poder sobre nossas vidas. E nós te glorificamos. Em nome de Jesus, que essa semana seja uma semana de reflexão, uma semana de crescimento e de arrependimento, Senhor, Paizinho amado, genuíno na tua presença. Em o nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja, cuidada por Jesus Cristo, diga amém, amém e amém. Graças a Deus, glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Uma semana